Muito boa noite, turma 20/TF04, tudo bem com vocês? Professor Bruno Steffens aqui diretamente da sala de aula para mais uma aula online aí da semana. A gente achava que ia ser presencial, mas não. Continuamos na fase vermelha da coisa aí, tá? Mas nada impede da gente continuar nossas aulas online para vocês aí, certinho? Todo mundo participando, a gente tá com a Maria Júlia, com a Yasmin, com a Elia, com a Rafaela, com a Mirella, com a Laísa, com a Sandra, com a Caroline, com a Michelle, com a Larissa, com a Thalita e com a Daniela. Quanta gente, hein? Falta mais gente. Ó, a Daiane acabando de entrar aqui também. Muito bem. Pessoal, eu vou gravar hoje só uma aula de 40 minutos, tá? Nesse novo módulo que a gente vai começar hoje, apenas uma aulinha de 40 minutos. Por quê? Quando a gente voltar presencial, eu vou recapitular. Então não tem por que fazer duas aulas de 40, igual eu estava fazendo a partir da semana passada, tá? Uma aulinha de 40 minutos, eu passo um conteúdo. Depois, semana que vem, mais 40 minutos. Quando a gente voltar presencial, 2 horas de aula, vocês já sabem, tá? Porque senão eu vou adiantar muito o curso e daqui a pouco vocês vão voltar na escola só para fazer prática, tá? Então eu preciso de vocês aqui na sala de aula para começar esse módulo aqui, por isso que eu vou encurtar ele online, tá bom? Mas não vou deixar de passar o conteúdo vai ser aplicado da mesma forma, belezura? Não deixe de fazer o formulário. Tem aluno que eu quero puxar a orelha, né? Vou até ver aqui. Quer ver? Me mandaram aqui uma relação de aluno que não fez. Não fez aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, não, essa turma aqui está 100%. Desculpa, essa turma aqui está 100%, tá bonitinha. Todo mundo respondeu o formulário. Tá? Não deixe de responder o formulário, pessoal. Tá? Eu vou mandar outro hoje para vocês fazerem aí. Qualquer dúvida, manda no bate-papo para nós aí que nós estamos olhando aqui. Belezura? Então tá bom. Pessoal, hoje a gente começa módulo novo. O livro de vocês, quem tem o livro aí, material da escola, aquele pack que tem 5 livros, vai ter um livro chamado Atendente de Farmácia, que é o principal livro do curso de vocês, tá bom? Aí nesse caso, é o seguinte, tá bom, meu irmão? Joinha? Belezura? Tiagão, tranquilo? Então nesse caso, pessoal, é o seguinte, olha só, a gente vai começar esse módulo hoje e vai terminar sabe Deus quando. Por quê? Porque ele é um módulo longo, tá legal? Ele é um módulo aí que bastante conteúdo, bastante coisa para vocês aprenderem. E eu quero que vocês se empenhem nesse módulo, que é o que vocês vão usar aí na farmácia em si, tá bom? Então aprendam, tiram dúvidas, se tiver alguma dúvida me manda mensagem que eu ajudo vocês no que for preciso. Belezura? Muito bem. Vamos começar então a estudar um pouquinho sobre o módulo 3 de vocês, que é o módulo Atendente de Farmácia. Muito bem. Vocês estão vendo aí que eu mudei, né, todo o layout aí da aula. Antes era vermelho, né, que a gente estava em primeiros socorros. Agora a gente está com o módulo 3. Olha só aqui em cima, ó, módulo 3, Atendente de Farmácia. Tá? Capítulo 1, vamos falar um pouquinho da história da farmácia para vocês. Eu não vou me aprofundar aqui, porque o livro de vocês tem quase 6 folhas que fala só de história de farmácia. Ninguém vai trabalhar numa farmácia e vai começar a contar a história da farmácia, tá? Mas como está no conteúdo, eu vou passar bem rapidinho para vocês, algo bem mais simples para vocês entenderem. Tudo na nossa vida tem uma história. Vocês têm uma história, eu tenho uma história, essa escola tem uma história. Tudo tem história, tudo envolve história. Tudo começou de uma maneira, modificou ao longo do tempo e até hoje está modificando. Então, nesse caso, é importante sim entender a história da farmácia, para que a partir de agora vocês possam entender um pouco de como que os medicamentos eles vão evoluindo, tá bom? Então eu vou passar rapidinho para vocês aqui. Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, que a história da farmácia, ela sempre vai girar em torno do quê? Da preocupação com a saúde, beleza? Isso a medicina diz pra gente. Então, tudo que é da área da saúde se preocupa com a saúde, óbvio. Só que, toda vez que aparecia uma doença, como que eliminava aquela doença? Através de um medicamento. Por isso que a história da farmácia, ela acompanha desde os primórdios, tá? Da história. O que é primórdio? Lá dos primeiros registros, certo? Onde que apareceram os primeiros remédios, os medicamentos. Aí veio ao longo do tempo o papel do farmacêutico, beleza? E toda essa história, ela apresenta vários períodos ao longo do tempo.
Cada período com as suas inovações, com as suas características. Tá bom? Então, pessoal, o que eu quero passar para vocês em relação a isso? Vocês têm que entender que a farmácia, ela evolui. Tá? Eu vou mostrar para vocês algumas fotos aqui. E depois eu vou perguntar para vocês por que ela evolui. Já vão pensando. Por que a farmácia, ela evolui? Tá? Então, olha o que vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo aqui uma foto muito antiga. De uma farmácia lá da época de 1800 bolinha. Tá? Vocês estão entendendo mais ou menos essa foto aqui? Se estivesse na sala de aula ia ser interessante, porque eu ia apagar as luzes assim, a gente ia ver bem bonita essa imagem. Mas olha só. Vocês estão vendo aqui, ó, esse rapaz aqui de branco, ele é um médico e também um farmacêutico. Antigamente, o médico, ele também era o farmacêutico. Não tinha essa divisão, né, de faculdade, medicina e faculdade de farmácia. O próprio médico, ele já era o farmacêutico, porque o médico, ele tem farmacologia na faculdade, então ele sabe de medicamento, óbvio, ele que prescreve. Então, olha só, o dono da farmácia já era o médico, e ali já era o seu consultório. Aqui o paciente vinha, consultava, e dali ele já saía com medicamento. Olha aqui os atendentes de farmácia, os técnicos de farmácia. E olha como é que os medicamentos eles eram acondicionados, ó, em frascos de papelão, de vidro, né? Não era igual hoje que a gente pega caixinha de medicamento. Às vezes esse médico aqui tinha que manipular ali uma fórmula na hora, tinha que fabricar o medicamento na hora ali, de acordo com, né, o que o paciente falava para ele, relatava para ele. Isso aconteceu por muitos anos, né? Só que ao longo do tempo as coisas foram evoluindo. Olha aqui, aqui já é uma farmácia um pouco mais evoluída, mas ainda rústica. Olha só, prateleiras, né, aqui o armário de madeira, o teto de madeira. Hoje não pode isso. Hoje é muito raro, raríssimo encontrar, acho que nem existe isso, né? Dessa forma. Olha aqui, ó, balcão de vidro, né? Aqui atrás tudo de madeira, teto, olha aqui, luminária, aqui os objetos aqui atrás bem antigo. Estão entendendo como é que, né, as coisas vão evoluindo? Olha essa daqui, ó, lá na França. Antigamente, gente, farmácia era chamada de botica. Olha aqui, ó, botica. Não era farmácia, era botica. E os farmacêuticos eram chamados de boticários. Olha só que bonito, né? Essa aqui é na França, ó, Botica Francesa de Triolet, né? Eu não sei falar nem português direito, falar francês, mas tá aqui para vocês verem, ó. Olha que bonito já essa farmácia. Os medicamentos aqui nos potes. Ó o pó de mel aqui, ó. Dá uma olhada aqui do lado, ó. Acho que eu tô passando o mouse. Potão grande de mel aí. Hoje é tudo sachêzinho, né? Você pega lá, põe na boca, até estourar na boca é uma delícia. Antes era assim, ó, né? Olha aqui, quem lembra desse negócio de papelão aqui, ó, de papel que pegava? As mercearias antigas tinham isso, né? Que rasgava um pedação de papel para dobrar ali a mussarela e presunto. Lembra disso? Antigamente fazia isso com medicamento, né? Não era na caixinha que destacava aquele plástico assim, não. Era tudo embrulhado aqui em envelope de papel, né? Olha aí. Só que ao longo do tempo foi evoluindo e hoje é desse jeito. Olha a diferença de antes e de hoje. Olha aqui o ambiente de trabalho para quem for querer trabalhar com farmácia. Olha como é que é. Tudo colorido, tudo bem organizado, tudo bem informatizado. Olha assim os computadores. Hoje em dia é raríssimo encontrar farmácia que é tudo na mão. Hoje é tudo computador, né? Aqui os medicamentos controlados atrás aqui, ó, né? Que vocês vão aprender isso mais para frente. Por que eles são controlados? Por que eles têm que estar atrás aqui? Por que só o atendente pode pegar? Aqui os medicamentos na frente, né? De venda livre, eu posso pegar quantos eu quiser. E a farmácia de hoje, ela não vende só medicamento. Olha aí, parece um supermercado. Não parece? Nos Estados Unidos, a agência regulamentadora lá, né? Reguladora, quer dizer, de saúde, é tipo a Anvisa nossa, mas lá nos Estados Unidos é outro nome. Ela autoriza as farmácias dos Estados Unidos a venderem até alimento. Então é como se fosse um supermercado. Você vai numa farmácia e lá para o fundo lá das prateleiras lá da farmácia tem lá, você pode comprar lanche, refrigerante. Né? Aqui no Brasil não, a Anvisa não autoriza. Mas muitas coisas já evoluíram e a Anvisa autoriza. Por exemplo, materiais de higiene pessoal, cosmético, suplemento alimentar, né? Ou antigamente era só medicamento. Hoje você entra na farmácia, olha só, tem umas prateleiras, ó. Você pode comprar desodorante, perfume, material para recém-nascido, né? Fralda, chupeta, mamadeira. Tem a parte de higiene pessoal, pasta de dente, creme dental, tudo isso. Então, gente, olha como é que mudou muito. E a farmácia também hoje apresenta vários serviços. É aferição de pressão, é medir a glicemia, é uma balança.
Tem farmácia hoje, a partir desse ano, começa a ter uma lei, né, que vai vigorar agora a partir desse ano, que toda farmácia pode aplicar vacina, tá? Desde que tenha lá um cantinho de vacina, tudo esterilizado, tudo bonitinho. Farmácias hoje aplicam injeção, farmácias hoje fazem entrega. Então, olha os serviços que as farmácias, né, hoje podem prestar para a população. Então, para vocês entenderem que a farmácia ela evolui ao longo do tempo. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, daqui 10 anos vai estar diferente, vai estar tudo mais evoluído. Mas é o ambiente de trabalho que a maioria de vocês vai querer trabalhar um dia. O curso de vocês está preparando vocês para isso daqui, ó. Não é só chegar lá no balcão e começar a aprender a vender, não. Tem muita coisa, gente, muita coisa que vocês têm que saber aqui dentro, tá? Não é achar que é uma loja normal, não é uma loja normal. É um estabelecimento comercial, é um estabelecimento de venda, mas não é normal igual uma loja de roupa, por exemplo, um restaurante. Aqui tem muita coisa séria envolvida, tá? É a saúde de um cliente, tá bom? Para vocês entenderem isso ao pé da letra aí. E quem é esse senhorzinho bonitinho, esse vovozinho simpático que vocês estão vendo na tela aí? Esse daí é o Galeno. Galeno ele é considerado hoje o pai da farmácia. Por quê? Todas as grandes, né, áreas aí da saúde, as áreas do conhecimento, eles têm, né, aí, né, geralmente os cursos em si, né, as profissões, tem sempre aquela pessoa que é considerado o pai ou a mãe daquela profissão. E Galeno hoje é considerado o pai da farmácia. Porque ele era assim um médico, um farmacêutico também, e ele desenvolveu várias pesquisas aí lá atrás, né, vários experimentos com medicamentos, e que contribuem até hoje para a questão, né, de se curar uma pessoa através da medicação. Então Galeno hoje é considerado aí o pai da farmácia, tá bom? Para vocês aí entenderem que legal que é esse vovozinho bonitinho. É uma curiosidade que eu coloquei para vocês, só para vocês entenderem se um dia alguém falar, eu ouvi falar no tal de Galeno, quem que é Galeno? É o pai da farmácia, tá? Pelas suas pesquisas aí que ele andou fazendo. E por fim, aqui fala sobre as pesquisas recentes. Vamos ler junto? Olha só. Descobrimento de fármacos, ou seja, medicamentos, tá? A partir da aplicação de conceitos de genética molecular, medicina patológica e informática. Genética molecular é quando você vai lá na molécula do DNA, olha só, tá vendo aqui? Né? Uma cadeia de DNA. Você aprofunda lá naquilo que a gente acha que nunca ia conseguir achar no nosso organismo, na nossa saúde. É uma coisa molecular, estrutura química, olha só. Medicina patológica é a medicina que cuida das doenças, patologia é doença, vocês sabem disso. E informática, olha a tecnologia que a gente tem hoje. Né? Há 10 anos atrás era aquele celularzão grandão, né? Parecia tijolo. Hoje é smartphone, que a tela é infinita. Imagina daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos, como é que vai ser? Né? Vai ter até holograma no celular. E isso, gente, é uma coisa importante que eu quis falar para vocês desde o começo. Por quê? Porque presta atenção. Por que eu comentei lá no começo da aula que a farmácia evolui? É lógico que ela evolui. Ela está evoluindo junto com as outras áreas do conhecimento. Genética molecular, medicina patológica, informática. A farmácia evolui porque a doença evolui. Gravem isso. Por que a farmácia sempre evolui? Por que a cada dia a gente tem medicamento novo? Por que a gente tem uma vacina nova agora sendo aplicada? Porque existem doenças novas. Olha a Covid. Há 3 anos atrás, vocês já ouviram falar disso? Covid? Já imaginaram que a gente ia ter uma doença desse jeito? Dessa gravidade? Essa pandemia que a gente vive? Né? Então, assim, a Covid é uma doença nova. Nesse caso, precisa do quê? De um medicamento novo. Por isso que a farmácia sempre evolui, porque a doença evolui, tá? Então, nesse caso, gente, vocês têm que entender isso. Tudo na nossa vida vai evoluir. Nesse caso, a farmácia também está evoluindo, porque a doença não para de evoluir. Belezura? Por fim, aqui, resumindo, isso aqui eu quero que vocês gravem para a vida de vocês. Para quem for trabalhar numa farmácia, essas 4 linhas aí, dessas palavras que estão na tela de vocês, simbolizam aquilo que realmente representa a profissão de vocês, tá? Vamos ler com carinho, com calma e com atenção. A verdadeira vocação da farmácia é a de ser um estabelecimento prestador de serviços da saúde e não apenas um mero ponto de dispensação de medicamento. Olha só, hoje a maioria das farmácias apenas dispensa medicamento,
É eu dar o medicamento na mão do paciente e ele ir embora. Isso é trocar medicamento por dinheiro. Hoje a vocação da farmácia, o verdadeiro farmacêutico, o verdadeiro atendente, é aquele profissional que ele presta serviço de saúde para a população. Não é só vender o medicamento, vocês podem muito mais que isso. Vocês podem se preocupar com um paciente, vocês podem aferir uma pressão, vocês podem medir uma glicemia, vocês podem ajudar na questão do peso de uma pessoa, auxiliar no uso do medicamento, fazer um injetável talvez. Olha o quanta coisa vocês podem fazer. Vocês vão atender um telefone de uma pessoa, de uma mãe desesperada, porque o filho e a filha estão com febre, você vai saber orientar. Então você vai entender um pouco de saúde, tá? Entender um pouco da medicina. Isso é importante. Essa é a vocação de uma farmácia. E não só, bom dia, eu gostaria de uma dipirona, aqui a dipirona, né? Pode pegar, obrigado, só passar no caixa. Isso é dispensar medicamento. Isso não é um atendimento. Isso não é uma vocação. Tá? É ir além. Então vocês vão aprender nesse módulo muita coisa bacana. Tá bom? E aqui o símbolo da farmácia, o símbolo da profissão de vocês. Olha só, para quem, né, já viu, vocês podem até pensar na questão de uma camiseta, né, com esse símbolo aqui, ó, é uma cobra envolta num cálice. O que isso significa? Na mitologia, tá? Cálice, quer dizer, cobra significa cura, significa poder, e cálice a cura. Então a cobra é o poder e o cálice é a cura. Então é o poder da cura. Não é assim? Não é por isso que a gente toma medicamento? Para se curar? Tá? Professor, esses matinhos aqui do lado, aqui, ó, isso aqui é só enfeite. Tá? Isso aqui não é nada não, isso aqui é só para ficar mais bonito o símbolo. Tá bom? Mas está aqui para vocês, ó. A cobra envolta no cálice, o poder da cura. Belezura, meninada? Entenderam aqui essa primeira parte de história que eu passei para vocês? Muito bem. Depois eu quero que vocês peguem o livro e deem uma boa lida no capítulo 1, que vai falar da história da farmácia. Vai falar da história da farmácia no Brasil, da história da farmácia ao redor do mundo. É importante saber disso. Vai que vocês pegam um concurso aí, ó, precisa de saber disso, né? Então tem que aprender, beleza? Vamos agora entrar no capítulo 2 do livro de vocês, que vai falar dos medicamentos. Agora vocês vão começar a aprender um pouquinho sobre o capítulo, né, o conteúdo do livro, sobre os medicamentos, tá bom? Vamos começar a ver um pouquinho agora nesse conteúdo aqui. Se eu perguntar para vocês assim, ó, meninada, para que servem os medicamentos? O que vocês vão me responder? Vocês já pararam para se perguntar isso? Para que serve um medicamento? Bom, quase todo mundo de vocês, é que vocês não estão aqui na sala de aula, mas vocês devem estar pensando assim, ó, olha, professor, serve para curar uma doença. Eu estou doente, então eu tomo medicamento para curar. Beleza, não está errado. Mas é só para isso? Medicamento é só para curar uma doença? Eu acho que não. A gente tem outras funções, tá? E isso eu quero que vocês, por favor, aprendam. Depois, vocês vão voltar na aula lá no YouTube, vocês podem pausar, né? Anota isso no caderno para nunca mais esquecer. Beleza? Olha aqui o símbolo da farmácia e vamos começar a falar das finalidades do medicamento. Meninada, bastante atenção no que eu for falar agora, tá? Quem tiver aí meio que com barulho em casa, vai para um lugar mais calmo para poder estar, né, aprendendo de uma forma mais clara, com mais calma. Existem 4 finalidades dos medicamentos. Ou seja, os medicamentos têm 4 funções. Existe a finalidade profilática, a finalidade curativa, a finalidade paliativa e a finalidade diagnóstica. Eu vou explicar cada um para vocês. Muito simples, muito fácil de se entender. É só decorar. Para decorar, tem que anotar. Tá? Para decorar, tem que ler de novo. Ler 2, 3, 4, 10 vezes. Só eu falando aqui, vocês não vão decorar. Alguns de vocês até podem ter essa capacidade, outros vai ter que rever a aula de novo. Então estudem isso. Tá? Isso aqui, gente, de verdade, cai até em prova, nem de concurso. Para entrar numa droga farma, você tem que ter uma provinha. Isso aqui cai. Tá? Então aprendam isso. Finalidade profilática, curativa, paliativa e diagnóstica. O que é um medicamento profilático? É um medicamento que previne doença. Tá? Olha só, é um medicamento que me previne de uma doença.
Se eu perguntar para vocês, me dê um exemplo de um medicamento que me previne de doenças. Óbvio que é o que vocês estão esperando há mais de um ano, que é a vacina. A vacina é um medicamento. A vacina que vocês vão tomar para a Covid é um medicamento. Só que é um medicamento para prevenir a doença. Não é por isso que vocês vão tomar? Para vocês não terem Covid? Pois bem, olha só, é uma finalidade profilática, para prevenção de doença. Beleza aqui? Muito simples, né? Vacina é um exemplo. Curativa, o próprio nome já diz. É um medicamento que elimina a doença, que tira de mim aquela doença, que me cura de uma doença. Eu tenho uma doença e eu consigo eliminar ela. Eu só vou conseguir se eu tomar um medicamento. Tá? Um exemplo clássico aqui é quem tem uma contaminação bacteriana, uma infecção de urina, uma infecção de garganta, que eu tenho uma doença que está sendo causada pelas bactérias que estão ali. Nesse caso, eu vou tomar um antibiótico. O antibiótico é um medicamento que destrói aquelas bactérias e vai eliminar a doença. Eu me curo daquela infecção de urina, eu me curo naquela infecção de garganta se eu tomar antibiótico. Tá? Então, para vocês entenderem que os medicamentos curativos são aqueles que eliminam uma doença. Paliativo é um medicamento que tratam doenças que não têm cura. Existem doenças que não têm cura. O HIV, por exemplo, não tem cura. Diabetes não tem cura. Tá? Então, a pessoa que ela tem, né, quem tem essas doenças, vai viver com elas o resto da vida. Mas elas apenas tratam essas doenças. Existem medicamentos que vão tratar essas doenças, que vão dar uma qualidade de vida melhor para o paciente. Ele não vai deixar de ter aquela doença, mas ele pode ter medicamentos que ajudam na qualidade de vida dele, que trata aquela doença, para ela não evoluir, para ela não causar mais dano. Tá? Então, um exemplo aqui são os antirretrovirais, que é o próprio exemplo que eu dei para o HIV, que é o coquetel do HIV. Sabe o coquetel do HIV, aquele que o pessoal pega no SUS? Pois bem, eles são considerados antirretrovirais. Quando a gente voltar às aulas presenciais, eu quero ver quem vai perguntar para mim o que significa retrovírus. Tá? Eu estou jogando para vocês uma coisa que eu quero que vocês me cobrem na aula presencial, que eu vou explicar o que é um retrovírus para vocês. Por que é antirretroviral? Tá? E eu quero que vocês me cobrem, que aí eu vou lembrar, tá bom? Não vou falar agora para não perder tempo. Mas quem tiver curiosidade de saber o que é um retrovírus, me pergunta. Tá legal? Na aula presencial. Então, paliativo, tratam doenças incuráveis. Por fim, um medicamento de finalidade diagnóstica. Gente, um medicamento de finalidade diagnóstica, ele não previne de doença, ele não elimina uma doença e ele não trata nenhuma doença. Ué, professor, então ele não serve para nada? Não, ele serve sim. Ele serve para ajudar num diagnóstico. Existem medicamentos que são produzidos apenas para ajudar em diagnósticos médicos. Como assim, professor? Me dá um exemplo. O colírio que vocês pingam no olho antes do exame de vista. Sabe aquele colírio que dilata a pupila? Vocês enxergam embaçado? Por quê? Porque aquilo ajuda o médico. Ele vai pingar um pouquinho antes da consulta, a pupila vai dilatar, porque o colírio é para isso, e a pupila dilatada ajuda o médico a enxergar melhor lá dentro do olho. Tá? Então, nesse caso, é apenas uma finalidade, para ajudar num diagnóstico. O colírio não te previne de doença do olho. Ele também não é um colírio que vai te curar. Ele não vai tratar nada, ele só vai ajudar no diagnóstico médico, ele vai dilatar sua pupila. Quer um outro exemplo? Eu não sei vocês, eu acho que ninguém já passou por isso aqui na sala, mas os pais de vocês, avós ou parentes, tios, não sei. Se alguém já fez a popular, né, angioplastia. O que é a angioplastia? Ou cateterismo, né, que eles falam. É quando injeta contraste na artéria do coração. O médico injeta na artéria do coração um líquido, que é um medicamento diagnóstico, chamado contraste, que ele consegue ver lá na tela do monitor do computador onde esse contraste está passando para ver se tem alguma artéria entupida em alguma região. Tá? Então, isso é uma finalidade diagnóstica. Aquele contraste não vai prevenir, não vai curar, não vai tratar. Só vai ajudar num diagnóstico médico. Entenderam aqui, meninada? As finalidades dos medicamentos, tá? Não é só curar. Tem medicamento que previne, que trata, que ajuda.
tá? E também que cura doença. Beleza? Muito bem. Professor, entendi. Mas um medicamento é muito difícil de ser fabricado? Um medicamento ele é muito complexo? O medicamento é uma coisa que assim, ó, é muito difícil entender como é que ele é feito. Gente, um medicamento nada mais, nada menos é do que uma receitinha de bolo. Todo mundo sabe fazer um bolo, não sabe? Se tiver a receita, é muito simples. É a mesma coisa o medicamento. Só falta ter os ingredientes para vocês fazerem um medicamento. Vocês podem fazer um medicamento em casa? Não. Pela lei, não. Mas tem como fazer. Tá? Então, os medicamentos, eles são o quê? Eles são uma formulação. É uma fórmula. Tá? E aonde que essa fórmula está? Ah, eu quero, né, dar um chocolate para quem adivinhar. Da onde que a pessoa pode pegar a fórmula e criar um medicamento? Tá? Mas vamos lá. Nada mais, nada menos é do que uma receitinha de bolo. Explica melhor, professor? Explico. Vamos lá. Anotem isso aqui também, tá? Todo medicamento, todo ele, qualquer um, ele é composto por duas coisas. Todo medicamento, ele é composto por princípio ativo e excipientes ou adjuvantes. Eu posso chamar de excipientes ou adjuvantes. Olha só, eu tenho um composto no medicamento chamado princípio ativo. E eu tenho outros compostos no meu medicamento que são os excipientes ou adjuvantes. Tá? Gravem isso aqui. Vocês têm que entender isso aqui para saber o resto do módulo. Então, de novo, todo medicamento é composto de princípio ativo e excipientes ou adjuvantes. Professor, explica o que é cada um? Explico. O que é um princípio ativo? O princípio ativo é aquela substância que vai fazer o efeito do medicamento. Todo medicamento, ele necessita de uma substância que vai causar o quê? O efeito. Vocês não tomam um medicamento esperando um efeito? Então, no medicamento tem uma substância ali, uma ou algumas substâncias, dependendo do medicamento, que vai causar o efeito. Toda vez que vocês falarem o seguinte, olha, essa substância é o princípio ativo, então é aquela substância que vai causar o efeito do medicamento. Um exemplo, paracetamol. Paracetamol é o nome de uma substância. Essa substância é o princípio ativo. Gente, quantos medicamentos vocês já não pegaram na mão que tem lá paracetamol? Então, o paracetamol não é um nome, não é uma marca. Paracetamol é o nome de uma substância, é uma substância do medicamento. É uma molécula química que está no medicamento, que é o princípio ativo, que causa o efeito. Tá? Um outro exemplo, dipirona. Dipirona é um princípio ativo, que causa o efeito. Tá? Dipirona é uma substância química. Certo? E os excipientes, professor? Ou adjuvantes? São outras substâncias que vão ter como função no medicamento causar o quê? Causar a forma que ele tem. Olha só, substâncias que têm função de suspender, diluir, solubilizar, preservar, espessar, estabilizar, colorir, até melhorar o sabor da mistura final. Então, por exemplo, vamos imaginem aí, ó, na cabeça de vocês, um xarope Vic. Um xarope para dor, um xarope, sabor morango. Esse xarope, ele tem que ter nele um princípio ativo, que é uma substância que vai causar o efeito. E esse xarope tem o paracetamol, que é o princípio ativo, beleza. E o que são os excipientes? Vai ser, sabe o quê? O corante vermelho, que está dando aquela cor, aquele gostinho de frutas vermelhas, um espessante para engrossar aquele xarope, para ele ficar mais grosso, um conservante para ele não estragar rápido, água. Está vendo que eu estou usando excipientes para me dar uma forma, um formato nesse medicamento?
Eu não posso tomar só o paracetamol, não tem como. O paracetamol, que é a fórmula química, precisa de outros ingredientes ali para me dar uma forma. Um comprimido, por exemplo, precisa de talco, farinha, corante, estabilizante, conservante. Tá? Vocês vão aprender isso quando eu falar de formas farmacêuticas. Mas para vocês entenderem. Para ficar mais fácil, vamos lá. Vamos falar de uma receita de bolo? Se eu falar para vocês agora, pessoal, pensem num bolo de chocolate. Delícia, hein, professor? É, muito bom. Bolo de chocolate. Muito bem. Se eu falar assim para vocês, qual é o princípio ativo do bolo de chocolate? É muito fácil. É o chocolate. É ele que está dando o sabor do bolo. O bolo é de chocolate. É ele que é o princípio ativo, é o que vai fazer o efeito no bolo. Tá? Mas vocês conseguem fazer um bolo de chocolate apenas com uma barra de chocolate? Não. Vocês precisam de quê? De farinha, de leite, de ovo, de manteiga, açúcar. Isso são os recipientes, tá? Que vão ser misturados ao princípio ativo para me dar uma forma farmacêutica, que pode ser sólida, pode ser líquida, tá? Isso depende muito. Então, meninada, composição do medicamento: princípio ativo mais os recipientes ou os adjuvantes. Tá? Tem dois nomes aí, só para confundir, né? Mas é muito simples uma composição de um medicamento. Entenderam essa aula de hoje? Muito legal, né? Tem muito mais coisa para vocês verem ao longo do módulo, tá, pessoal? Tomara que a gente volte presencialmente para vocês entenderem de uma forma mais fácil. Tá bom? Olha aqui, ó, deixa eu tirar o compartilhamento de tela aqui. Tem gente perguntando já. Quem quiser perguntar alguma coisa, vai no bate-papo e já me pergunta. A Paola está perguntando o seguinte: anestesia é um diagnóstico? Anestesia, sim, é um medicamento diagnóstico que ajuda. Ele vai te apagar o sistema nervoso, beleza? E vai ajudar o médico ali a fazer uma cirurgia. Ele vai causar um efeito, mas não vai te curar, não vai te tratar, tá? É um diagnóstico, beleza? Alguém tem alguma dúvida para estar perguntando? Quer falar alguma coisa? Falar não, né? Porque está desligado o microfone. Mas alguém quer perguntar aqui no textinho do lado aqui, é só perguntar que eu já ajudo vocês, tá bom? Meninada, peguem firme, tá? Peguem firme nesse módulo, aprendam esse módulo. Ele é o que vai ser usado lá no mercado de trabalho com vocês, tá legal? Não deixem de perguntar caso tenham dúvida. Deixa eu salvar uma coisinha aqui. Muito bem. Mas ninguém? Tranquilo? Beleza. Deixa eu colocar mais presença aqui. Ó, eu tô falando presença aqui, mas vocês têm que fazer o formulário, hein? Todo mundo, todos, façam o formulário para ganhar presença. Tá? Não é só assistir a aula aqui pronto, já está presente, não. Tem que responder o formulário para nós lá. Tá bom? Meninada, tá acabando a aula, falta 2 minutos. Passa rápido, 40 minutos, né? Eu não vou fazer outro link, tá? Já acabou a aula de hoje, agora é só na semana que vem de novo. Mas, por quê? Eu vou de novo, né, semana que vem, passar mais um conteúdo para vocês aí. Mas vocês vão ter as 2 horas de aula quando voltar presencialmente. Eu vou de novo explicar algumas coisas que eu estou falando aqui agora. Tá bom? Só não vou passar tudo agora, porque senão vocês vão ver o módulo inteiro online. Quando chegar na sala de aula, eu já pulei de módulo, aí já passou o principal módulo de vocês. Tá? Então vamos agora só com as aulinhas de 40 minutos via Zoom. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço para perguntar lá no meu particular, que eu ajudo no que for preciso. Belezura? Pessoal, tenham uma boa semana, tá? Se cuidem essa semana aí. Fim de semana daqui a pouco também chega aí, vocês, né, se cuidem para não ficar bebendo demais. E semana que vem, segunda-feira que vem, mais uma aulinha do curso. Tá legal? Qualquer dúvida é só me chamar lá no particular. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, tá? Uma boa semana e até semana que vem. Tchau, tchau.